Olá, pessoal! Vocês aí em casa devem ter procurado alguma coisa sobre os recordes, não? Então, nós agora vamos responder a nossa pergunta que ficou desde a aula passada para ser respondida, tá? Qual era a pergunta mesmo, pessoal? Tá? Nós fomos lá naquela sessão conversa vem, conversa vai, conversa vem. E aí a gente tinha a seguinte pergunta para responder, tá? Quais das informações que estavam no livro, na abertura do capítulo, representam medida de massa, medida de tempo e medida de comprimento? Vamos lá, a professora vai ler e vocês vão me ajudar, certo? A Índia inaugurou em 2018 a maior estátua do mundo, com 182 metros de altura, em homenagem a Sardar Patel. Essa informação, ela me dá uma ideia de medida de comprimento, de massa, que é peso, ou então de tempo. Então vamos lá, são 3 medidas que nós vamos observar agora. Comprimento, massa e tempo. Essas 3 medidas nós vamos identificar nos recordes do livro. Então vamos voltar lá. De novo. A estátua indiana, a estátua do líder indiano, tem 182 metros de altura. Essa é uma medida de comprimento, de massa ou de tempo? Ela é uma medida de comprimento. Quando eu falo em metros, eu estou vendo uma medida de comprimento, certo? Aí eu tenho uma outra informação logo aqui. Em 2016, Rosane Reis bateu o recorde brasileiro de levantamento de peso. Ela levantou 90 quilos. Puxa vida, essa Rosane é forte, hein? Ela levantou 90 quilos. O que nós temos aqui? Nós temos uma medida de comprimento, uma medida de massa ou uma medida de tempo? Quando eu falo em peso, em quilo, eu estou falando em medida de massa. Quanto é capaz de levantar em termos de peso? Essa é uma medida de massa. Então, se ela levantou 90 quilos, ela levantou uma pessoa inteira acima da cabeça. Rosane Reis é forte, tá? Vamos voltar lá em cima na outra página, na 68, tá? Para vocês é a página do lado. Qual é a informação que eu tenho sobre o Usain Bolt? O Usain Bolt tem o título de homem mais rápido do mundo, pois fez 100 metros em 9 segundos. Veja, aqui eu tenho 2 coisas que se confundem e que vocês podem também ter uma confusão. O Usain Bolt, ele corre 100 metros, que é uma medida de comprimento, porém ele faz esses 100 metros em 9 segundos, que é uma medida de tempo. Então, nessa informação que nós temos aqui, nós estamos usando 2 unidades de medida diferentes. Nós estamos usando os metros, ou seja, medidas de comprimento, e estamos usando medidas de tempo. 9 segundos é uma medida de tempo, porque nós sabemos que a hora do nosso relógio, ela é dividida em minutos e em segundos. Então, ele é muito rápido, porque 1 segundo é assim, rapidinho. Então, aqui eu tenho 2 informações. Eu tenho medida de comprimento, os 100 metros, e tenho medida de tempo, que são os segundos que ele consegue correr. E aqui, nessa informação, o Kilimanjaro é o maior toboágua do mundo, localizado no Brasil, tem aproximadamente 50 metros de altura. Então, quando eu estou falando em 50 metros de altura, eu também estou falando de medidas de comprimento, tá certo? Então, a questão corrigida, nós vamos em frente, pessoal, tá? Olha lá na página 70, nós já respondemos a parte de cima, lá o item. Vamos entender o que isso aqui quer dizer. Ideia de grandeza. O que é uma grandeza para começo de conversa? Vocês sabem me dizer o que é uma grandeza? Uma grandeza, tá? Fala, por exemplo, do tamanho das coisas.
né? Quando eu uso as expressões pequeno, grande, quando eu uso a expressão grosso, fino, quando eu uso a expressão largo, estreito, cada uma dessas expressões estão me dando noções de grandeza. Por exemplo, eu posso ter coisas que têm a mesma grandeza. Por exemplo, eu digo assim para vocês: essa caneta tem o mesmo tamanho desta. Vamos comparar? São muito parecidas. Uma é um pouquinho maior, mas elas são muito parecidas. Agora, essa aqui tem o mesmo tamanho? As duas são exatamente iguais. Então, quando a gente fala de grandeza, nós estamos falando de tamanho das coisas. Pode ser maior, menor ou ter o mesmo tamanho. Pode ser mais alto, mais baixo ou pode ter o mesmo tamanho. Pode ser mais comprido, mais curto ou pode ter o mesmo tamanho. Então, as ideias de grandeza relacionam-se ao tamanho das coisas que nós temos à nossa volta, certo? Por exemplo, quando a gente vai comprar um sapato ou que a gente ganha um sapato, alguém dá um sapato para a gente coloca no pé e diz assim: puxa, ficou muito grande para mim, né? Então, a pessoa que comprou precisa trocar, porque aquilo não pode ser muito maior do que o seu pé, tem que ser do mesmo tamanho. Então, essa é uma ideia de grandeza e a gente precisa observar, tá? Em tudo que nos rodeia, nós temos ideia de grandeza. E essa ideia de grandeza, ela serve pra gente quando a gente é capaz de comparar uma coisa com a outra. Vamos ver uma coisa, tá? Falem comigo assim para ver se vocês conseguem pensar do jeito que a prof está pensando. Para um ratinho pequeno, tá? Um leão é muito grande ou um elefante é muito grande? Os dois, mas o elefante é maior ainda, se nós pensarmos como rato. Agora, para um besouro, quem é maior, o rato ou o leão? Claro que para o besourinho, o rato é enorme e o leão é muito maior. Quem dirá o elefante? Então, essas noções de grandeza, elas são muito variáveis, são muito relativas. E a gente vai começar a entender assim, ó. Aqui está pedindo para eu organizar uma fila, mas vocês não estão na escola. Então, nós vamos observar essa fila pequenininha que tem aqui no canto, tá? Vamos observar, são 5 amigos, 5 colegas. Aqui é o primeiro da fila. Ela, a loirinha que está segurando o coelho, está atrás do primeiro. Aqui a ruivinha está em terceiro. Aqui a menina que está de blusinha roxa está em quarto. E aqui o garoto de cabelo preto está em quinto lugar. Muito bem, quando a gente fala de grandeza, nós estamos falando desta dinâmica, um em relação ao outro. Olhem bem, se todos os amiguinhos, em vez de estarem virados para cá, estivessem virados para cá, outro lado, vamos virar essa figura. Esse aqui é o primeiro, essa a segunda, a terceira, a quarta e quinta. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Prestem bem atenção. Este é o primeiro da fila nesse caso. Se a professora virar a fila, esse aqui vai ser o último da fila. Ele vai ser o quinto da fila e esse vai ser o primeiro. Agora, aqui como ele está, ele é o primeiro e o colega que seria o primeiro será o último, é o último. Agora eu pergunto para vocês, e a garota que está em terceiro lugar na fila? Ela muda de posição ou não muda de posição? Ela não muda de posição, porque se a fila virar para o outro lado, ela vai continuar sendo a terceira coleguinha da fila, certo? Já para a amiguinha que está em segundo lugar aqui, se a fila virar, ela não vai mais ser segundo lugar, ela vai ser quarto lugar. Então, a gente vai trabalhar com essa ideia de grandeza. Então, não temos, infelizmente, como organizar uma fila para mostrar essa informação, tá? Então, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer?
A fila tem que ser organizada com o maior aluno para o menor. Tá aqui, a fila está organizada do maior aluno para o menor. Vocês vão criar nomes para essas pessoas que estão aqui. Cada um lá na sua casa coloca o nome que quiser, tá? E aí vocês vão responder as questões. Qual é o nome do primeiro aluno da fila formada por vocês, ou seja, o mais alto da turma? Vocês vão dar um nome para esse garoto que está aqui e vão colocar aqui. Qual é o nome do último aluno da fila? Vamos criar um nome para esse amiguinho e colocar aqui. Na sua turma, há alunos com o mesmo tamanho? Quantos? Nesse caso da fila, eu consigo identificar quase que 4 aluninhos com a mesma altura, certo? Às vezes isso acontece. Até o último pode ser que tenha a mesma altura dos demais, tá bom? E aí nós temos mais uma pergunta. Na sua turma, há alunos com o mesmo tamanho? Quantos? E se a fila começasse com o menor aluno da turma, quem seria o primeiro? Esse que está por último, certo? Então a gente tem que observar essa questão de tamanhos. Quando a gente está na escola, muitas vezes a professora faz essa mudança de fila. Às vezes ela diz assim: hoje nós vamos organizar uma fila do maior para o menor. Ah, hoje a fila começa com o menor e o último vai ser o maior. Ah, daí a professora pode inventar assim: agora a nossa fila começa com todas as meninas da sala e termina com os meninos. Ah, a nossa fila começa com os meninos e termina com as meninas. Todas essas coisas podem ser levadas em conta quando a gente trabalha com medidas, certo? As medidas são sempre relativas. E aí, nós vamos trabalhar com essa ideia de medidas durante todo esse capítulo do nosso livro. Certo, pessoal? Observem lá que a professora pede para vocês uma atividade de casa, tá? Na atividade para casa, vocês vão pesquisar na sua casa os instrumentos que se usa para medir. Por que se usa? Porque uma coisa é usar instrumentos de medida em todo lugar do mundo tem. Alguns medem com copos, outros medem com xícaras, outros medem com o metro, outros medem várias formas de medir. Então a prof vai pedir para vocês conversarem com um adulto que esteja com vocês e procurem dentro da sua casa o que vocês têm que vocês podem usar para medir. Instrumentos de medida. Depois que vocês procurarem, vocês fazem uma lista, tá? No caderno ou num cantinho da página do livro também pode ser, tá valendo. Queridos, um beijo no seu coração e eu desejo a vocês uma excelente semana.